Oi meninas, tudo bem com vocês? Eu estou aqui de volta e trazendo novidades. A partir de hoje nós vamos estar trazendo semanalmente ao canal um novo quadro onde nós vamos tratar de diversos assuntos relacionados à menopausa e estratégias que possam te ajudar a passar por essa fase de uma forma mais fácil, mais saudável e com menos sintomas. Eu sou Priscila Mangueira e o nosso primeiro tema é os benefícios da vitamina D para a mulher na menopausa. Você sabia que a vitamina D não é uma vitamina? Bom, na verdade, ela é considerada um hormônio. E qual que é a diferença? A diferença é que a vitamina é uma substância que o nosso corpo necessita, mas que ele não produz. Já o hormônio é uma substância que é produzida pelo nosso próprio organismo. Quando a vitamina D foi descoberta, em 1928, acreditava-se que ela só poderia ser obtida através da alimentação. Por isso, ela foi chamada de vitamina. Anos mais tarde, foi descoberto que a vitamina D poderia ser produzida pelo nosso próprio organismo através da exposição aos raios solares. Então, na verdade, ela é um hormônio e não uma vitamina. Mas como já ficou consagrado pelo uso, nós continuamos chamando vitamina. Antigamente, pensava-se que a vitamina D era capaz de regular apenas a homeostase do cálcio, atuando no metabolismo ósseo. Mas hoje já se sabe que ela atua em todas as células do nosso organismo e regula a expressão de mais de 3.500 genes, quer dizer, ela pode ativar ou desativar genes. Então, ela atua na prevenção e tratamento de diversas doenças que nós geralmente não associamos a ela, como, por exemplo, na prevenção do câncer, prevenção de doenças autoimunes como lúpus, diabetes tipo 1, psoríase, esclerose múltipla, artrite reumatoide e várias outras doenças crônicas. Existem dois tipos de vitamina D. A vitamina D2, ou ergocalciferol, que ela é de origem predominantemente vegetal, e a vitamina D3, ou colecalciferol, que é produzida pelos animais quando se expõem aos raios ultravioletas do sol, inclusive pelo ser humano. A vitamina D pode ser obtida por meio de duas formas, ou através da alimentação, ou através da exposição aos raios ultravioletas do sol, sendo que o sol é responsável por aproximadamente 90% da vitamina D que é produzida no nosso organismo. O restante, 10%, é através da alimentação. Além disso, a vitamina D que nós produzimos através da pele pela exposição aos raios ultravioletas do sol, ela é muito mais estável do que a vitamina D que nós ingerimos. Os raios solares responsáveis pela produção da vitamina D na nossa pele são os raios do tipo UVB. Nós temos dois tipos de raio que incidem na superfície terrestre, os raios UVA e os raios UVB. O raio UVA tem um comprimento de onda maior, entre 320 a 400 nanômetros. Então, eles são capazes de penetrar mais profundamente nas camadas da pele, conseguindo atingir a derme. Ele afeta as estruturas elásticas que dão sustentação à pele, além de aumentar os radicais livres, e eles são responsáveis por causar rugas e manchas na pele, levando a um envelhecimento precoce. Porém, apesar de ter um comprimento de onda maior, eles têm menos energia, então eles não são capazes de causar queimadura. Já o raio UVB, ao contrário, ele é uma forma que tem menor comprimento de onda, 290 a 320 nanômetros, mas eles têm alta energia. Então, ele não consegue penetrar profundamente a pele, mas ele pode causar vermelhidão e queimaduras. E esse raio UVB é o único tipo de radiação ultravioleta que dá início à reação na pele que vai estimular a produção da vitamina D. Então, quando nós falamos em raios UVA, estamos falando em envelhecimento. E quando falamos em UVB, estamos falando em queimadura e vitamina D. E tanto a radiação UVA quanto a radiação UVB emitidas pelo sol podem causar o câncer de pele. E por que saber isso é importante? Porque cada radiação ela incide em um determinado horário do dia. Por exemplo, a radiação UVA ela é muito mais frequente. 95% da radiação produzida pelo Sol é do tipo UVA. Então, ela incide em praticamente todos os horários do dia. Já a radiação do tipo UVB, que é a que estimula a produção da vitamina D na nossa pele, ela incide apenas de 10 horas da manhã a aproximadamente 14 horas, com pico do meio-dia às 2 horas da tarde, que é justamente o horário que a gente não pega mais sol, com medo de câncer de pele. Além disso, os raios UVA, por ter um comprimento de onda maior, eles conseguem atravessar barreiras, como por exemplo, nuvens, vidro e protetor solar.
Já os raios UVB, que têm um comprimento de onda menor, eles já não conseguem atravessar barreiras. Então, por exemplo, num dia que está nublado, os raios UVB não atravessam. Então, você não tem a produção de vitamina D. Ou se, por exemplo, você está tomando sol através do vidro do carro, mesmo que seja no horário de incidência dos raios UVB, por exemplo, meio-dia, 1 hora da tarde, você não consegue produzir a vitamina D, porque os raios UVB não atravessam o vidro do carro. Outro problema é que o raio UVB também é bloqueado pelos protetores solares. Por exemplo, um protetor solar fator 8, ele inibe aproximadamente 95% a produção da vitamina D. E um fator maior do que esse praticamente zera a produção de vitamina D. E como se dá a produção de vitamina D através da exposição ao sol? A vitamina D ela é produzida a partir do colesterol, quando a pele é exposta aos raios ultravioletas do sol. Por isso ela é chamada de hormônio esteroide, que é produzido através do colesterol. Quando a pele é exposta aos raios do tipo UVB, o colesterol que está presente na pele, que é chamado de 7-deidrocolesterol, ele é convertido no colecalciferol. O colecalciferol é uma vitamina D que ainda não é ativa. O colecalciferol que está na pele vai ser transportado até o fígado, e no fígado ele é convertido em 25-hidroxivitamina D, que também é chamado calcidiol. O calcidiol é um pré-hormônio, ainda também não é a forma ativa. O calcidiol fica circulando no nosso sangue. E é essa forma que nós dosamos quando precisamos fazer exame de sangue para detectar os níveis de vitamina D. Do fígado, o calcidiol, que é a forma inativa, vai para o rim. E no rim ele é convertido na forma ativa, que é o calcitriol. Antes acreditava-se que essa conversão era feita apenas no rim, mas hoje já se sabe que a conversão do pré-hormônio no hormônio ativo pode ser realizada em qualquer célula do corpo. Quando a célula está necessitando de vitamina D, ela consegue fazer essa conversão, mas essa conversão é feita principalmente no rim. Bom, e sabendo da importância do sol para a produção da vitamina D, por que nós temos tanto medo do sol? Hoje nós vivemos uma coisa que se chama heliofobia, que quer dizer medo do sol. Hoje, praticamente, nós não nos expomos mais ao sol com medo de câncer de pele. Nós saímos de casa para o trabalho, trabalhamos o dia inteiro em ambientes fechados, praticamente não nos expomos ao sol e quando nos expomos é com roupa fechada, usando protetor solar ou dentro do carro. E isso não produz a vitamina D. Além disso, a ingestão da vitamina D sozinha da dieta não consegue suprir a nossa necessidade de vitamina D. Por isso, hoje, nós vivemos uma epidemia de deficiência de vitamina D, que ocorre no mundo inteiro, inclusive no Brasil, que é um país que tem sol o ano inteiro. E nós sabemos que essa deficiência de vitamina D predispõe ao aparecimento de várias doenças. E quais são os benefícios da vitamina D? O benefício mais conhecido da vitamina D é a regulação do metabolismo ósseo. A vitamina D é necessária para que haja uma adequada absorção do cálcio pelo nosso intestino. Esse cálcio vai ser depositado nos ossos. Ele funciona mais ou menos como um cimento. Então, se nós não temos níveis adequados de vitamina D, a absorção do cálcio vai ser muito pequena e vai comprometer então um processo que é chamado de remodelação óssea, que é um processo dinâmico em que o nosso osso vai sendo continuamente substituído. Então, em outras palavras, mesmo se ingerirmos alimentos ricos em cálcio ou tomarmos suplementos de cálcio, se não tivermos vitamina D suficiente, ele não vai ser absorvido para fortalecer os ossos. E a baixa absorção do cálcio gera uma série de doenças, como a osteoporose, a osteomalácia e, na criança, o raquitismo. A osteoporose se caracteriza por ossos porosos, fracos e quebradiços. Os nossos ossos sofrem um processo dinâmico, que eu já citei, que se chama remodelação óssea, em que a produção de massa óssea e reabsorção de massa óssea. Esse processo é contínuo ao longo da nossa vida e até aproximadamente os 30 anos de idade nós vamos construindo, produzindo massa óssea. Em torno dessa idade, mais ou menos, nós atingimos um pico e após essa idade começa a haver mais reabsorção do que produção. Quer dizer, tem mais destruição do osso do que ele é produzido, de forma que quando a mulher entra na menopausa, ela perde de 3 a 4% de massa óssea por ano.
Se até a idade de aproximadamente 30 anos não houver vitamina D suficiente no nosso organismo para a formação da massa óssea, nós não vamos conseguir atingir o pico necessário para manter os ossos fortes naqueles períodos da vida em que vai começar a haver uma maior reabsorção, como é o que ocorre, por exemplo, na menopausa. A osteoporose ela é chamada de uma doença silenciosa, porque ela evolui sem causar dor. Ela só causa dor se houver fraturas. E a fratura é o problema mais sério da osteoporose. Ela pode ocorrer nas vértebras, na coluna, causando aquela aparência corcunda que nós vemos em algumas mulheres idosas. Ela pode causar dor na região ciática, pela compressão do nervo ciático, quando ocorre fratura, por exemplo, na região lombo-sacra. Ela pode levar ainda a fratura de costelas e fraturas de quadris. E as fraturas de quadril são extremamente graves, que podem levar a deformidades, sequelas e podem levar até a morte. Além da osteoporose, nós temos uma outra condição que pode ocorrer com a deficiência de vitamina D, que é chamada de osteomalácia. A osteomalácia é uma doença em que o osso ele não endurece adequadamente durante o processo de formação óssea. Então, osteomalácia quer dizer ossos amolecidos. Na criança, essa mesma condição pode levar a uma doença chamada raquitismo. Só que na criança, como os ossos ainda não estão formados, essa doença pode levar a deformidades ósseas. E na osteomalácia, em que o osso já está formado, ela pode, se continuar progredindo, levar a fraturas. Os sintomas principais dessa doença são dor nos ossos, de forte intensidade, pulsátil, além de fraqueza muscular e fadiga, que pode comprometer tanto as atividades diárias quanto o sono. E uma coisa importante é que a osteomalácia pode muitas vezes ser confundida com uma doença chamada fibromialgia. A fibromialgia tem os sintomas muito parecidos com o da osteomalácia. A fibromialgia não tem um exame específico para se fazer o diagnóstico. Ele é feito através da detecção de pontos dolorosos específicos pelo corpo. E é um diagnóstico de exclusão. Quer dizer, depois que o médico excluiu todas as outras doenças, ele faz o diagnóstico de fibromialgia. A osteomalácia pode ser confundido com ela porque quando o médico faz o exame físico e aperta determinados pontos, a mulher pode sentir dor que pode ser interpretado como pontos dolorosos da fibromialgia. E o problema é que a maioria dos médicos não está ciente de que esses sintomas são de deficiência de vitamina D, e não solicitam o exame, que é facilmente realizado através de um exame de sangue. Qual o benefício da vitamina D no sistema muscular? O sistema muscular ele atua de forma integrada com o sistema ósseo, que é chamado sistema músculo-esquelético. O cálcio que nós absorvemos no intestino com a ajuda da vitamina D vai ser essencial também para a função dos músculos. Os níveis baixos de vitamina D estão associados à perda de massa muscular, diminuição da força muscular, aumento do desequilíbrio corporal e as quedas e incapacidade física, tanto em homens quanto em mulheres idosos. Você sabia que a vitamina D está sendo chamada de vacina anti-câncer? Há várias evidências de que a vitamina D, quando se liga ao receptor na célula, ela pode levar à inativação de alguns genes que causam a multiplicação e o crescimento de células tumorais, que são chamados de oncogenes. Além disso, ela também pode levar à morte programada de células cancerígenas, que é chamada apoptose. Estudos mostram que níveis ótimos de vitamina D pode prevenir diversos tipos de cânceres, como o câncer de mama, o câncer coloretal, que é o câncer de intestino, e o câncer de próstata, além de muitos outros, inclusive o câncer de pele. Por isso que ela está sendo chamada de vacina anticâncer. A vitamina D ela é um potente inibidor do crescimento de tumores de mama. E ela é fundamental tanto para evitar o aparecimento da doença, quanto para melhorar o prognóstico daquelas mulheres já diagnosticadas com câncer de mama. Segundo alguns estudos, as mulheres que têm deficiência de vitamina D na época em que são diagnosticadas com câncer de mama, elas têm cerca de 75% mais chances de morrer da doença do que aquelas que têm níveis suficientes de vitamina D. E além disso, a probabilidade de metástases, quer dizer, do câncer se espalhar, é 2 vezes maior naquelas mulheres que têm deficiência de vitamina D. Os estudos mostraram ainda diminuição na incidência do câncer coloretal, que é o câncer de intestino.
assim como diminuição na progressão dessa doença, na evolução e na taxa de mortalidade por esse tipo de câncer. Quais os benefícios da vitamina D no sistema imunológico? A vitamina D é um hormônio imunomodulador, quer dizer, ela regula o sistema imunológico. Ela estimula o organismo a produzir um antibiótico natural que é chamado catalecidina, que mata vírus, bactérias, fungos protozoários e previne contra gripes e resfriados. Ela tem ação, inclusive, sobre a bactéria que causa tuberculose, prevenindo contra essa infecção, e naquelas pessoas que já estão infectadas, ela pode levar a uma melhora na resposta ao tratamento e uma diminuição das recidivas. Antigamente, quando ainda não haviam quimioterápicos para tratamento da tuberculose, o tratamento era feito se expondo as pessoas ao sol, em uns locais que eles chamavam de solários. Eles observavam que essa exposição à luz solar causava uma melhora da doença e às vezes até a cura. Então, naquela época, eles já usavam o tratamento com a vitamina D e nem sabiam. As doenças autoimunes acontecem quando os glóbulos brancos, que são células de defesa do organismo, atacam o nosso próprio organismo. Eles fazem uma autoagressão. A vitamina D age regulando o nosso sistema imunológico para que ele não atue destruindo os tecidos do nosso próprio corpo, ou seja, ela faz com que o nosso sistema imunológico tenha mais competência para fazer a distinção sobre o que é e o que não é do corpo, prevenindo e melhorando várias doenças autoimunes, como lúpus, diabetes tipo 1, artrite reumatoide, tiroidite de Hashimoto, vitiligo, psoríase e outras. A vitamina D previne e melhora várias doenças crônicas, como as doenças cardiovasculares. Ela atua no músculo cardíaco, melhorando a contratilidade do coração e o bombeamento do sangue. Ela atua nos vasos sanguíneos, fazendo um relaxamento da musculatura lisa, melhorando a circulação. Ela ainda produz uma substância que é chamada de fator inibidor de renina, que diminui a pressão arterial. Ela atua ainda diminuindo a inflamação crônica do organismo como um todo, diminuindo a formação de aterosclerose, que são aquelas placas de gordura nos vasos sanguíneos. Os níveis baixos de vitamina D estão associados com graus mais altos de aterosclerose e aumento da incidência de infarto, derrame, insuficiência cardíaca e pressão alta. Os estudos recentes têm demonstrado que a vitamina D é benéfica em várias doenças inflamatórias, como, por exemplo, a doença inflamatória intestinal, que é a doença de Crohn, e a retocolite ulcerativa. A doença inflamatória intestinal ela é uma doença debilitante em que os pacientes sofrem de dor abdominal, diarreia, sangue nas fezes e perda de peso. É uma doença que afeta o cólon e o intestino delgado. Os pacientes que têm essa doença apresentam uma incidência aumentada para o câncer coloretal, que é o câncer de intestino. A vitamina D age regulando o sistema imunológico, a diferenciação celular e também a síntese de algumas substâncias anti-inflamatórias, que são fatores que podem exercer um efeito protetor tanto na doença inflamatória intestinal quanto no câncer de cólon. A vitamina D é capaz de prevenir o diabetes tipo 2 e a síndrome metabólica. O diabetes do tipo 2, que é o diabetes do adulto, ele é diferente do diabetes tipo 1, ou juvenil, que é uma doença autoimune. O diabetes do tipo 2 está associado com obesidade ou excesso de peso. Quando a pessoa está com excesso de peso ou obesa, ocorre um problema que é chamado de aumento da resistência à insulina. A insulina é um hormônio que é produzido no pâncreas. Esse hormônio faz com que a glicose, o açúcar do sangue, entre nas células e utilize esse açúcar como fonte de energia. Quando a célula fica resistente à ação da insulina, ocorre um aumento do açúcar no sangue, levando ao diabetes. À medida que o diabetes vai evoluindo, o pâncreas vai perdendo a capacidade de produzir o hormônio insulina. As pessoas com excesso de peso ou obesas ainda podem apresentar uma síndrome que é chamada de síndrome metabólica. Essa síndrome é uma combinação de fatores de risco como o aumento da glicose, que é o açúcar no sangue, pressão alta, triglicerídeos altos e obesidade. Esses fatores, eles aumentam o risco da pessoa apresentar doenças cardiovasculares e diabetes. Os estudos mostram que a vitamina D melhora a sensibilidade das células à ação da insulina e melhora também a função das células pancreáticas de produzirem insulina.
As pessoas que têm baixos níveis de vitamina D estão mais predispostas, então, a desenvolver tanto diabetes tipo 2 quanto a síndrome metabólica. Inclusive, foram feitos estudos com mulheres na menopausa que apresentavam níveis de vitamina D abaixo de 30 nanogramas por decilitro, e essas mulheres apresentaram um risco maior de desenvolver síndrome metabólica do que as pacientes na menopausa que apresentavam um nível de vitamina D acima de 30. Qual a relação da vitamina D com a obesidade? A relação ainda não foi completamente elucidada, mas o que se sabe é que as pessoas obesas apresentam concentrações menores de vitamina D no sangue do que as pessoas não obesas, e também respondem menos quando tomam suplemento de vitamina D, ou seja, elas precisam de uma quantidade maior do suplemento para atingirem níveis adequados de vitamina D quando são comparadas com uma pessoa que não tem excesso de peso. Uma das hipóteses para esse fato é que, como a vitamina D é um hormônio que é chamado lipossolúvel, quer dizer, ela é absorvida na gordura, um grande conteúdo da gordura corporal atuaria como um reservatório de vitamina D. Quer dizer, a vitamina D fica retida no tecido adiposo, naquele tecido gorduroso, e não consegue ir para a circulação, determinando uma menor biodisponibilidade da vitamina D. Alguns fatores que podem interferir ainda com a prevenção da obesidade é que a vitamina D atua aumentando a quantidade de leptina, que é um hormônio que envia sinais ao cérebro de que ele está saciado. Ele é chamado de hormônio da saciedade, auxiliando no controle do apetite. Além disso, a vitamina D ativa a força dos músculos, facilitando a redução do excesso de gordura no tecido muscular. A vitamina D ainda atua na regulação de alguns neurotransmissores cerebrais, como, por exemplo, a serotonina e a dopamina, melhorando o humor e a qualidade do sono, regulando o apetite e a sensação de saciedade, que são fatores que também interferem no ganho de peso. Também é conhecido que pessoas que apresentam quadros de sobrepeso, obesidade, compulsões alimentares e ansiedade demonstram baixos níveis dos neurotransmissores e de vitamina D em seus organismos, mostrando a relação desse hormônio com o controle do peso. Quer dizer então, se eu tomar suplemento de vitamina D, eu vou perder peso? Não, não vai, porque a suplementação ela não se mostrou eficaz na redução do peso corporal, mas ela pode ajudar a diminuir alguns parâmetros inflamatórios que são muito comuns nos obesos. A vitamina D é um neuroesteroide, quer dizer, ela é um hormônio neurológico. Ela atua como uma substância neuroprotetora, melhorando as funções cognitivas, como, por exemplo, memória, concentração, capacidade de tomar decisões, e ela também ameniza os efeitos negativos do estresse e da ansiedade, prevenindo o declínio cognitivo e alguns quadros de demência. Há muitas evidências científicas de que ela age em várias doenças neurológicas e em alguns quadros psiquiátricos, como, por exemplo, o mal de Alzheimer. A doença de Alzheimer se caracteriza pelo depósito de placas de proteína beta-amiloide ao redor dos neurônios. Essas proteínas que se acumulam, elas levam à destruição dos neurônios. Observou-se que os pacientes com mal de Alzheimer, que tinham níveis no sangue de vitamina D adequados, apresentavam um melhor desempenho em testes cognitivos do que pacientes que tinham níveis de vitamina D mais baixos, reforçando a teoria de que existe uma relação entre os níveis de vitamina D e a cognição em pacientes com essa doença. Foi também observado que a vitamina D pode auxiliar os macrófagos, que são células de defesa, dos pacientes com Alzheimer, na recuperação da habilidade de destruir a proteína beta-amiloide, levando à hipótese também de que a vitamina D seria benéfica no tratamento dessa doença. O mal de Parkinson. A doença de Parkinson afeta células nervosas de diversas partes do cérebro, entre elas aquelas células que controlam os movimentos e usam um neurotransmissor que é chamado de dopamina. Os principais sintomas dessa doença são tremores, rigidez, desequilíbrio e lentidão dos movimentos. E ela pode ser tratada com medicações que vão promover a liberação do neurotransmissor dopamina. E é conhecido que a vitamina D atua sobre a fabricação da dopamina e é importante tanto para prevenir quanto melhorar os quadros de mal de Parkinson. A vitamina D diminui ainda os efeitos do estresse prolongado. A pessoa sob estresse
tem um aumento dos níveis do hormônio cortisol, que é o hormônio do estresse. Quando esse estresse é prolongado, leva a um nível crônico elevado do hormônio cortisol, que vai levar à atrofia e morte dos neurônios. Algumas evidências mostram que a vitamina D pode atenuar os efeitos do cortisol e preservar as células cerebrais. A vitamina D ajuda a prevenir e melhorar quadros depressivos. A pessoa depressiva apresenta níveis elevados de substâncias pró-inflamatórias, que são substâncias que favorecem a inflamação do cérebro. Como a vitamina D é neuroprotetora, ela consegue, através das suas vias antioxidantes, proteger o cérebro dos efeitos negativos dessas substâncias, diminuindo a inflamação nesse órgão. Além disso, ela está envolvida também na síntese de neurotransmissores que estão relacionados ao humor, como por exemplo a serotonina, ajudando a melhorar os quadros depressivos. A vitamina D ainda, segundo modelos de experimentos que foram feitos em animais, leva a um aumento do limiar eletroconvulsivo, diminuindo a quantidade de convulsões e a intensidade das crises. Ela melhora ainda a resposta da ação dos agentes anticonvulsivantes, ou seja, ela melhora os quadros de epilepsia. Ela ajuda no tratamento da esclerose múltipla. A esclerose múltipla é uma doença neurológica crônica autoimune. Nessa doença ocorre a desmielinização da bainha de mielina, que é a capa protetora dos nervos e das células cerebrais, dando vários sintomas físicos e mentais e alguns transtornos psiquiátricos que são bastante graves e incapacitantes. Foi demonstrado em modelos experimentais que a administração de vitamina D previne completamente a esclerose múltipla. O mecanismo pelo qual ela atua na esclerose múltipla ainda não foi completamente elucidado, mas provavelmente deve ser devido ao seu efeito regulador sobre o sistema imunológico. A vitamina D é benéfica para o aparelho reprodutor. Ela ajuda a reduzir o risco de menopausa precoce, que é aquela que ocorre antes dos 45 anos de idade, provavelmente porque ela melhora a produção de hormônios que inibem o envelhecimento dos ovários. A vitamina D melhora ainda a fertilidade. Ela regula o sistema imunológico, evitando que o organismo da mulher rejeite a implantação do embrião e que venha a ter abortos, tanto em gestações espontâneas quanto em gestações in vitro. Além disso, baixos níveis de vitamina D estão relacionados a várias doenças que favorecem a infertilidade, como por exemplo a endometriose, os miomas uterinos, a síndrome dos ovários policísticos e a baixa qualidade dos óvulos. Já nos homens, algumas pesquisas revelam que a vitamina D melhora a qualidade dos espermatozoides e regula a quantidade de testosterona. A vitamina D pode ainda diminuir complicações na gestação. Vários estudos demonstraram que baixos níveis de vitamina D estavam relacionados a crescimento intrauterino retardado, diabetes gestacional, parto prematuro, depressão pós-parto, aborto espontâneo e desordens hipertensas gestacionais, como a pré-eclâmpsia. Quais os níveis ideais de vitamina D? A dosagem da vitamina D é bem simples, ela pode ser feita através de um exame de sangue. E o nível ideal ainda é um assunto controverso. Algumas sociedades recomendam o nível de 30 nanogramas por decilitro como ideal, mas vários estudos mostram que para ter um efeito, por exemplo, no sistema imunológico e como proteção para o câncer, o ideal é que o nível esteja acima de 50, entre 50 e 100 nanogramas por decilitro. E como eu posso melhorar os meus níveis de vitamina D? Você pode melhorar os níveis de vitamina D de 3 formas: através da exposição à luz solar, através da alimentação e através da suplementação. Para se expor à luz solar, o melhor horário para tomar sol é de meio-dia às 14 horas. É o horário em que tem a maior incidência dos raios UVB, que são os que estimulam a produção da vitamina D. Observe que é no horário em que a sombra do seu corpo é menor do que a própria altura. As pessoas de pele escura têm mais melanina, o que dificulta a passagem do raio UVB. A melanina atua como uma barreira. Então, o tempo que a pessoa precisa ficar exposta ao sol vai depender da cor da pele. Quanto mais clara a pele, menor o tempo que ela precisa ficar no sol. Quanto mais escura, mais tempo precisa para fabricar a vitamina. Então, esse tempo vai variar de 15 minutos com a pele clara a 45 minutos a 1 hora para a pele escura. O banho de sol ele tem que ser feito ao ar livre com o máximo possível da pele exposta, sem nenhuma barreira, como o vidro do carro
porque o UVB não atravessa o vidro. E sem protetor solar, porque o protetor solar fator 8 inibe em até 95% a produção da vitamina D. E quando o fator é maior que isso, praticamente zera. Você pode se expor ao sol, por exemplo, na praia, toma a quantidade necessária adequada para o seu tipo de pele, sem protetor solar, e depois que você tomou aquele tempo necessário naquele horário, você aplica o protetor solar. A idade também é um fator que influencia na produção da vitamina D, porque a pessoa idosa ela produz menos vitamina D, porque a pele envelhecida dificulta a síntese dela. E as pessoas obesas também sintetizam menos vitamina D. Você pode obter a vitamina D ainda através da alimentação. Então, onde que ela é encontrada? Nos peixes gordurosos, como por exemplo salmão, atum, sardinha, nos óleos de peixe, na gema de ovo, na manteiga, no fígado e em alguns cogumelos. Se você não conseguir atingir os níveis ideais de vitamina D só com a alimentação e a exposição à luz solar, tem que fazer a suplementação. A administração dos suplementos pode ser feita por via oral, por via sublingual, em gotinhas oleosas, e pode também ser injetável. A dose e a via de administração são individualizados e o seu médico vai saber avaliar com você. O importante é que hoje, com a quantidade de evidências que nós temos dos benefícios da vitamina D para a nossa saúde, a sua dosagem durante a consulta médica não deve ser negligenciada, principalmente se você faz parte de um grupo de risco, como por exemplo, mulheres na menopausa, portadores de doenças crônicas como câncer, diabetes, obesos, portadores de doenças autoimunes e idosos. Então fique atenta. Bom, meninas, então acho que eu falei tudo que eu considerava importante sobre vitamina D. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem um like aqui embaixo. Se tiverem alguma dúvida, deixem aqui nos comentários que eu vou responder. E até semana que vem.